Boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 16 de abril, são exatamente 3 horas e 16 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199-57-00-92-19-2019-11, de que é relator o diretor Otto. Registro que nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procurador federal especializado na CVM para esse caso o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, a quem eu dou as boas-vindas. São acusados no presente processo a Companhia Bozano, sucessora por incorporação de Cadom Empreendimentos S.A., o senhor Sérgio Heraldo de Sales Pinto, o senhor Júlio Rafael de Aragão Bozano, todos representados aqui pelo Dr. Paulo César Aragão, a quem a gente igualmente cumprimenta, dá as boas-vindas. O Dr. Paulo César fará uso da tribuna para sua sustentação oral, então eu convido aqui, por gentileza. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passo, então, a palavra ao defendente para sua sustentação oral. Dr. Paulo, por gentileza. Obrigado, boa tarde a todos e todas, senhora diretora, senhores diretores, senhor presidente. A partir do relatório, eu resumiria que a acusação tem uma premissa base. Sérgio Heraldo Sales Pinto teria transmitido a Júlio Bozano uma informação não pública sobre o potencial negócio entre a Embraer e a Boeing, e Sérgio comprovadamente soube em 25 de outubro de 2017. Júlio e uma companhia por ele controlada teria usado essa informação nos negócios realizados, segundo a acusação, entre 1º de novembro e 16 de novembro de 2017, comprando ações da Embraer e vendido entre 4 e 19 de janeiro do ano seguinte. Eu acho que há 3 pontos fundamentais aqui que eu não posso deixar de destacar. Primeiro, a SMI, no relatório do item 13, reconhece que não há prova concreta de que a informação tenha sido transmitida. Segundo, a BSM, a partir da manifestação da CVM, declara que não foi possível comprovar indícios de uso indevido de informação privilegiada. A Polícia Federal, a quem a matéria foi referida pela CVM, na forma do artigo 41 do Código de Processo Penal, sugeriu o arquivamento do inquérito, tendo em vista a ausência de justa causa, bem como a ausência de possíveis linhas investigativas aptas a angariar maiores elementos de prova. Malgrado tudo isso, malgrado a presunção constitucional de inocência, presumiu-se que Sérgio, conselheiro da Embraer, teria transmitido a Júlio Bozano uma informação privilegiada, violando o dever de sigilo apenas porque ele tem uma relação de proximidade com o Júlio Bozano. Eu acho que aqui é extremamente importante estabelecer uma distinção com outros casos. Nós não estamos questionando a presunção de acesso à informação pelo administrador. Isso se discutiu. Essa presunção, obviamente, não está em questão, porque ele sabia da informação sobre em outubro. A presunção que está discutindo aqui é uma outra completamente diferente. É a presunção da violação do dever de sigilo. São 2 coisas diferentes que eu já comentei várias vezes aqui. A minha reserva teórica às presunções
de que foram estabelecidas na Resolução 44, a meu ver, violam a presunção de inocência e invertem o uso da prova. Mas não é disso que se cuida aqui. Nós estamos discutindo, mais uma vez, não é se ele sabia ou não sabia da informação, e sim se ele falou ou não falou, ele, Sérgio Geraldo, falou ou não falou com Júlio Bozano acerca do potencial negócio que se iria estabelecer. E aqui, voltando aos tempos de faculdade, caso típico de prova diabólica, ou seja, criou-se para o Sérgio Geraldo o ônus da prova negativa. Ele tem que demonstrar que não falou alguma coisa, que ele não fez alguma coisa, o que é absolutamente descabido. O que diz a acusação? Malgrado todas essas manifestações de várias instâncias e vários órgãos, seja da CVM, seja da Polícia Federal, que analisaram a questão de que supostamente haveria indícios desse uso da informação. E aí é que entra uma questão fundamental, outra questão fundamental, a meu ver, que o indício tem que partir de uma coisa concreta para se chegar a um determinado resultado que parece lógico aqui. O indício de que se parte é que Sérgio e Júlio trabalhavam juntos, tinham contato. Por acaso, naquele período, Sérgio estava viajando, como se demonstrou, mas, enfim, isso é apenas uma questão lateral, que, por óbvio, eles poderiam ter falado por telefone, ainda que isso não tenha acontecido. Mas nós voltamos ao ponto de uma presunção de vazamento, uma presunção da transmissão de uma informação que jamais foi provada e sempre foi negada. E aí é possível, ou é necessário, a gente voltar a uma série de precedentes na jurisprudência da CVM que remonta ao ano 2000 e chega até o conhecido caso do Valterápio, que foi absolvido no Conselhinho, porque a razão para a condenação em primeira instância teria sido o fato de que Valterápio passava em frente à sala de uma pessoa que tinha a informação. E como ele passava em frente à informação, presumivelmente ele teria contado. Essa jurisprudência começou no ano 2000 com a condenação do primo de um administrador da Ambev, da Brahma na época, que supostamente teria sabido do processo de fusão entre Brahma e Antártica. Porque, como ele negociou com as ações da Brahma, era de se presumir que o administrador da Brahma tivesse transmitido a informação privilegiada ao seu primo, o que foi rejeitado pelo colegiado. E entre essa primeira decisão e entre esta última, esse assunto já voltou a essa sala pelo menos mais de 2 ou 3 vezes, dentro desta presunção de que conhecimento e relação entre as pessoas não é prova, nem pode ser sequer indício da transmissão da informação. Ou seja, de alguma forma seria necessário demonstrar que houve violação do dever de sigilo. E aí, o que acontece é que não existe esse indício. Dentro desse contexto, então, um outro ponto se figura extremamente relevante e é preciso considerar as circunstâncias. Por quê? Bem, mas o doutor Júlio efetivamente operou com aquelas ações. E aí, se me permitem um segundo de informalismo, nós não estamos falando do proverbial caso da vovozinha que, pela primeira vez na vida, opera uma operação de day trade e que é necessário explicar. E aí surge, então, o argumento. Vamos pensar um pouco, ou analisar um pouco sobre o doutor Júlio em relação a essa operação.
Em primeiro lugar, há um ponto que tem que ser destacado, que é relevantíssimo. De uma certa maneira, por que não, um pouco de culpa tem que ser atribuída aos próprios acusados. Não lhes foi perguntado, nem eles tomaram a iniciativa de dizer que, bem antes da divulgação da informação, Júlio Bozano já estava operando com ações da Embraer. Ele negociou via BR em 8 operações diferentes. Antes da data da operação, mais de 440 mil ADRs, o que corresponde, como se sabe, a algo como 1.800.000 ações. Isso em 3 de outubro e 19 de outubro, quando, e quanto a isso não há dúvida, quando Sérgio Heraldo soube dessa informação em 25 de outubro. Ou seja, na data em que Sérgio soube dessa informação, Júlio já havia negociado pelo menos 8 vezes. Ele continuou comprando por mais 3 ocasiões, depois da ciência desse momento. Ou seja, Júlio tinha um padrão de compra de Embraer. E aí surge uma pergunta que é perfeitamente lógica. Qual poderia ter sido a razão do interesse de Júlio em relação ao papel da Embraer? A resposta é muito simples. Durante um período extremamente significativo, Júlio Bozano era o maior acionista da companhia. Ele chegou a ter 13% do capital da companhia. O Banco Bozano Simonsen foi uma figura central na privatização das ações da Embraer, e ele sempre acompanhou esse setor, desde a privatização. Consequentemente, comprar a Embraer e o interesse pelo setor aeronáutico era uma coisa característica. Há uma informação que ficou meio perdida dentro dos autos. De uma certa maneira, é usada de uma forma, a meu ver, paradoxal. Ele só comprou Embraer e Azul. O que é Azul? Mais uma companhia vinculada ao setor aéreo. Era algo do próximo interesse dele. E por que ele fez isso? Muito claramente, quem acompanhou esse perto, como por acaso foi o meu caso, durante aquele período discutia-se, e isso acabou se concretizando, um acordo ou uma negociação entre os dois concorrentes desse binômio Boeing-Embraer, que são, obviamente, Airbus e a Bombardier canadense, para algum tipo de acordo, para um tipo de avião extremamente importante e que nem a Airbus faz, nem a Boeing faz, os aviões de até 100 lugares. Isso é um mercado relevante. O número é impressionante, considerando o preço do avião. Nós estamos falando de um mercado de pelo menos 2 a 3 mil aviões desse porte. Consequentemente, a partir do momento em que Bombardier e Airbus, segundo os jornais, isso acabou se concretizando logo depois, ainda em 17 de outubro, celebraram um acordo. Na visão do que o Júlio conhecia profundamente o setor, era pelo menos possível ou provável que alguma coisa na linha pudesse acontecer também envolvendo a Embraer. E que a Embraer pudesse ter alguma vantagem nesse negócio. Foi mencionado pela acusação que ele deveria ter suposto que a Golden Share deveria ter sido exercida. Não foi. Na verdade, sabemos todos que, a despeito do insucesso final do negócio, o governo não exerceu a Golden Share. O governo aprovou um negócio que nós estabelecemos pela forma lógica, ou seja, divide-se a parte de aviação comercial e a parte de segurança nacional que justifica a Golden Share
fica fora desse negócio. Ninguém estava pensando que não faria sentido algum em vender uma empresa que fornece equipamento para a Força Aérea. Dentro desse contexto, na visão do Dr. Júlio, faria todo sentido essa compra. O fato é que, um pouco mais adiante, o que aconteceu? Ele vendeu a sua posição. E diga-se passagem, só para recordar, não há relação entre a compra e a venda. Multiplicando os ADRs por 4 e somando as ações, ele comprou 3 milhões e pouco de ações e vendeu 8. Por que ele vendeu 8? Por uma razão muito simples, que o presidente Temer disse que o negócio ia sair. Consequentemente, não fazia nenhum sentido ele manter uma posição na expectativa desse negócio, se o presidente da República disse que não ia sair. Enfim, para concluir, ele não usou a informação privilegiada, ele não conhecia, e a rigor, esse ponto é importante, a informação privilegiada não existia quando ele começou as negociações. Ele usou o seu profundo conhecimento do mercado da aviação. E a outra coisa, voltando ao ponto e já concluindo, o fato, mais uma vez, tem que ser destacado que, sem discutir se administradores têm uma presunção ou não de conhecimento, que de fato é concreto conhecimento, mas nós não podemos deixar de discutir e questionar uma presunção da violação do dever de sigilo. A presunção da violação de um ato ilegal do qual tenha decorrido o uso de uma informação privilegiada, toda a vez possível, não tem cabimento. É algo que, de alguma forma, deveria ter alguma base suficientemente concreta e muito mais sólida do que o fato de que, voltando aos precedentes, que detentor da informação privilegiada e a parte que negociou as ações se conhece. Enfim, por essas razões, então, esperam os acusados Sérgio Heraldo, Júlio e a empresa hoje incorporada a rejeição da acusação e a sua absolvição. Muito obrigado. Obrigado. Queria passar a palavra aqui para a Procuradoria. Ver se o doutor Celso tem algum pronunciamento a fazer. Sim, senhor presidente, senhora diretora, senhores diretores. A Procuradoria confirma um parecer já exarado em relação ao argumento sobre o ônus da prova, especificamente em relação a esse caso. Eu creio que é uma prova extremamente difícil, tanto para a acusação como para a defesa, a prova do repasse ou a prova do não repasse. E é por isso que esses casos são julgados, geralmente, com a reunião de um conjunto indiciário de elementos que apontam para a prática do ilícito. Nesse ponto, o próprio parecer da Procuradoria reconheceu que existe, sim, a reunião desses elementos, mas, é claro, compete ao colegiado ponderar isso com os argumentos de defesa para proferir o julgamento final. É isso, senhor presidente. Pergunta à defesa se quer fazer uso da palavra de outra maneira diante dos argumentos trazidos pela Procuradoria. Apenas um comentário que a argumentação poderia, de uma certa maneira, confirma a defesa. Se há indícios de um lado e do outro, a conclusão a ser extraída daí é absolutamente óbvia. Muito obrigado. Bom, eu passo a palavra aqui ao nosso diretor relator para a leitura da sua manifestação de voto. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o doutor Celso. Cumprimento também os advogados. Eu vou fazer uma leitura resumida. O voto vai ser disponibilizado e o relatório foi disponibilizado ontem. É paz oriundo do processo administrativo instaurado pela SMI, a partir de comunicado da corretora a respeito de indícios de utilização indevida de informação privilegiada em operações de compra de ações de emissão da Embraer, realizadas pela CADOM no período de 1/11/2017 a 16/11/2017. Segundo a corretora, após a divulgação da notícia sobre a possível fusão
envolvendo a Embraer e a Boeing, 21/12/2017, foi observada a significativa valorização do referido papel. Acrescentou que, embora tenha havido alerta de possível insider trading por meio de seu sistema de monitoramento interno, deu início à análise das operações realizadas após solicitação da sua mesa de operações. Ao tomar ciência das informações prestadas pela corretora, a SMI realizou diversas diligências, mediante a expedição de ofícios e tomada de depoimentos com o objetivo de esclarecer sobre a operação de compra de ações de emissão da Embraer. Em linhas gerais, rapidamente, os acusados afirmaram que a Cadom era controlada diretamente pela CIA Bozano, que, por sua vez, era controlada por Júlio Bozano. As decisões de alocação de recursos da Cadom no setor aeronáutico eram tomadas por Júlio Bozano, dada a sua expertise no tema, ao passo que as ordens eram enviadas à corretora por sua diretoria, a quem cabia essa atribuição. Apesar de Sérgio Geraldo não fazer, desde 2/10/2017, mais parte da diretoria da Cadom, seu nome permaneceu de forma equivocada como pessoa autorizada a emitir ordens em nome da sociedade junto à corretora. Sérgio Geraldo teve conhecimento das tratativas entre Boeing e Embraer em reunião com o presidente do Conselho de Administração da Embraer em 25/10/2017. E Sérgio Geraldo e Júlio Bozano se conheciam há décadas e mantinham um vínculo estritamente profissional, com conversas presenciais regulares sobre temas de interesse do Grupo Bozano, jamais havendo troca de informações confidenciais sobre empresas na qual Sérgio Geraldo atuasse como conselheiro independente. Especificamente sobre a motivação econômica da compra das ações, Júlio Bozano justificou com base no cenário aeronáutico nacional e internacional, em que se apresentava uma grande disputa comercial entre Boeing e Bombardier, amplamente retratada pela mídia, especialmente em função do anúncio pela Airbus em 17/10/2017 da compra de fatia majoritária do programa de aeronaves C-Series da Bombardier, fato percebido por analistas de mercado como, abre aspas, um ponto positivo para a Embraer, fecha aspas. Já em relação à decisão de vender as referidas ações, Júlio Bozano afirmou ter se dado em função da reação pelo então presidente da República, senhor EMT, em 21/12/2017, ao descartar a hipótese de venda de controle da Embraer fazendo uso da sua, abre aspas, golden share, fecha aspas, caso necessário. A par disso, a BSM encaminhou ofício por meio do qual informou que não foi possível, abre aspas, não foi possível comprovar indícios de uso indevido de informações privilegiadas, fecha aspas, nas operações realizadas pela Cadom com ações da Embraer, motivo pela qual arquivou o processo. A acusação, por sua vez, deu seguimento à análise das operações realizadas pela Cadom, mediante a expedição de ofícios e tomada de depoimentos. Fim da fase instrutória, a acusação apresentou o termo de acusação, no qual concluiu que, na operação de compra de ações de emissão da Embraer, Júlio Bozano teria feito uso de informação privilegiada transmitida por Sérgio Geraldo, qual seja, as tratativas referentes à fusão entre Boeing e Embraer, divulgadas por meio do fato relevante de 2017, vislumbrando uma possível valorização do ativo como veio a suceder. Afirmou a acusação que, após o seu conhecimento das negociações entre Boeing e Embraer, 25/10/2017, Sérgio Geraldo, então conselheiro da Embraer e sócio e pessoa autorizada a emitir ordens em nome da Cadom, teria fornecido a Júlio Bozano, controlador da CIA Bozano, empresa controladora da Cadom, informações sigilosas relacionadas à referida transação, cujo comunicado ao mercado ocorreu por meio da divulgação do fato relevante de 2017, em 21/12/2017. A acusação apontou como indícios do uso de informação privilegiada, primeiro, a proximidade de Sérgio Geraldo e Júlio Bozano. Segundo, a operação com ações da Embraer, poucos dias após Sérgio Geraldo ter tomado conhecimento das tratativas referentes à fusão entre Boeing e Embraer. Terceiro, a operação com ações da Embraer ocorrer após a Cadom passar aproximadamente 3 anos sem operar no mercado de valores imobiliários. E, por último, a alegada contradição entre as justificativas apresentadas por Júlio Bozano para as negociações de compra e venda dos papéis com um timing perfeito. Eis que, para a compra do ativo, justificou que um negócio entre Embraer e Boeing parecia um passo quase certo, ao passo que na justificativa para a venda, a mesma operação já parecia incerta e sujeita a possíveis complicações regulatórias, sem fatos novos relevantes que pudessem fundamentar essa brusca mudança de opinião. Entendimento da SMI,
Ao proceder dessa maneira, a Sérgio Geraldo teria descumprindo o seu dever de guardar em sigilo aquelas informações, ao passo que cada um teria, a mando de Júlio Bozano, operar de posse de informação não divulgada ao mercado. Já no mérito, breves considerações a insider trading. Não vou repetir aqui, me pronunciei com essas breves considerações em vários votos de insider, tanto no Conselho de Recursos quanto aqui na CVM. Cito o artigo 155, parágrafo 1º da 64, série 4, atribui aos administradores de companhia aberta as obrigações, de acordo com o artigo 155. Avançando. Para além de garantir que o mercado tenha acesso à informação de forma equânime, o principal objetivo do referido comando consiste em proibir os administradores de utilizar qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para obter vantagem para si ou para outra mediante a compra ou venda de ações em condições privilegiadas. Cito aqui o modelo regulatório brasileiro, baseado no modelo da SEC. Cito doutrina e jurisprudência. Avançando aqui, a Lei 10.303 de 2001 acrescentou o parágrafo 4 ao 155, artigo 155, entendendo a vedação ao uso indevido de informação privilegiada a qualquer pessoa que ela tenha tido acesso, também chamado insiders secundários ou de mercado. Cito o 155, a nova da redação 10.303. A regra prevista no referido dispositivo foi regulamentada no artigo 13, parágrafo 1º da então vigente Instrução 358/2002. Como já me manifestei em outras oportunidades, o colegiado dessa autarquia já sedimentou o entendimento de que a caracterização da infração por insider trading na esfera administrativa se compõe pelos seguintes elementos. Primeiro, a existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado. Segundo, o acesso privilegiado a tal informação. Terceiro, sua efetiva utilização em uma negociação com valores imobiliários do emissor ao qual a informação se refere. E quarto, a finalidade de auferir vantagem devida para si ou para terceiros. Não é segredo que no Conselho de Recursos eram 5 itens e a gente teve uma fase de 2015 a 2018, com a mudança da lei, foram vários recursos de ofício que foram julgados, vários insiders e recursos de ofício que ainda subiam nessa época. Então, já aqui na CVM são 4 requisitos. Pelo menos atualmente esse parece ser o entendimento colegiado. No caso em análise, a acusação entendeu que o Sérgio Geraldo teria descumprido o seu dever de guardar em sigilo informações relevantes da Embraer, às quais supostamente teve acesso em um momento anterior à divulgação do fato relevante de 2017 pela companhia, tendo repassado tais informações para Júlio Bozano. Subsequentemente, cada um teria, a mando de Júlio Bozano, operado de posse de informação não divulgada ao mercado, tendo ambos acusados de realizar operações no mercado de valores imobiliários de posse de informação não divulgada ao mercado da Embraer, assim chamados insiders secundários. Diferentemente do que ocorre nos casos de insider primário, no caso de insider secundário, não se aplica a presunção relativa de acesso prevista na Instrução CVM 35802, cabendo a gozação, portanto, a comprovação da presença dos elementos do ilícito administrativo listados no item 19 acima, já mencionados. Estou citando aqui doutrina, ampla jurisprudência também aqui da CVM. Né? Por outro lado, o colegiado já pacificou o entendimento de que é possível que uma condenação seja baseada em prova indiciária, desde que haja um conjunto robusto de indícios aptos a convencer o jogador, na forma do princípio do livre convencimento, motivado do jogador. Como exposto acima, naturalmente, é de se esperar que existam poucas provas claras acerca da referida prática ilícita, na medida em que os agentes envolvidos envidam grandes esforços para ocultar rastros de tal grave infração, que, além de ilícito administrativo, consiste em crime contra o mercado de capitais, 638.576, artigo 27D, e assim eximir-se das consequências legais decorrentes. Nesse sentido, a análise de indícios e contra-indícios é de suma importância para a apuração dos fatos e correto julgamento da lide. No entanto, indícios de forma isolada não autorizam a condenação do acusado, mas sim a prova indiciária, consistente em indícios convergentes e robustos, aptos a permitir uma conclusão acerca dos fatos a serem provados, conforme a jurisprudência pacífica dessa autarquia. Tomei o cuidado aqui de citar a jurisprudência pacífica da CVM. Conforme a jurisprudência pacífica, de forma contrária, como bem pontuado pela então diretora Norma Parente,
abre aspas, a existência de contra-indício suficiente para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Como o insider trading, além de infração administrativa, se trata de ilícito de natureza penal, cuja pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem obtida indevidamente com ilícito, entendo ser ainda mais imprescindível a existência de um robusto conjunto de elementos probatórios para fins de responsabilização dos acusados. Eu passo aqui para a parte de autoria e materialidade. Feitas as breves considerações teóricas acerca do insider trading, passo a análise da autoria e materialidade de cada acusado. As investigações que levaram ao presente passo foram originadas de comunicado da corretora a respeito da identificação de atipicidades em operações de compra de ações de emissão da Embraer, em datas próximas à publicação do fato relevante de 2017, indicando a presença de indícios de utilização indevida de informação privilegiada. Segundo a corretora, em 21 de 12 de 2017, após a publicação de notícias sobre a possível fusão envolvendo a Embraer e a Boeing, foi observada uma significativa valorização do papel MBR3. Posteriormente, entre os dias 4 e 19 de 1 de 2018, essas ações, bem como todas as demais ações de MBR3 detidas pela Cadom, foram vendidas. No presente caso, o termo de acusação traz a cronologia dos fatos que antecederam a publicação do fato relevante de 2017, com base nas informações prestadas pela companhia. 28 de 9 de 2017, início das tratativas entre a companhia e a Boeing. 25 de 10 de 2017, Sérgio Heraldo teve acesso às informações privilegiadas. 6 a 10, 14 e 16 de 11 de 2017, Cadom adquire ações de emissão da companhia. 21 de 12 de 2017, divulgação do fato relevante de 2017. De 4 e 19 de 1 de 2018, Cadom vende suas ações de emissão da companhia. Conforme apurado no curso da investigação, Sérgio Heraldo, da época, membro do Conselho de Administração da Cadom e conselheiro de administração independente da Embraer, teria tido acesso à informação sobre as tratativas entre Boeing e a Embraer em 25 de 10 de 2017. Segundo a acusação de posse dessa informação, ele teria transmitido a Júlio Bozano, que, por sua vez, teria operado por intermédio da Cadom, empresa controlada pela CIA Bozano, da qual ele era controlador, o papel MBR3 em datas anteriores à divulgação da operação ao mercado. No caso ora analisado, não obstante Júlio Bozano não possui vínculo com a Embraer à época das operações, face à ausência de prova direta do acesso à informação privilegiada, a acusação procurou demonstrar a verossimilhança do seu conhecimento via Sérgio Heraldo, com base em um conjunto de indícios reunidos na fase de instrução. Nesse sentido, os indícios apresentados pela acusação para fundamentar a sua tese referem-se, 1, ao vínculo profissional e pessoal existentes entre Sérgio Heraldo e Júlio Bozano. 2, a tipicidade das operações da Cadom realizadas após passar aproximadamente 3 anos sem operar no mercado de valores imobiliários. E 3, ao timing dos negócios realizados anteriormente à divulgação do fato relevante de 2017, que influenciou de forma bastante significativa os preços das ações MBR3. E 4, as contradições presentes nas justificativas prestadas por Júlio Bozano para a realização das operações. Elementos da infração. Primeiro, a existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado. Aqui não há dúvida quanto à existência da informação relevante ainda não divulgada ao mercado, consistente nas tratativas quanto à potencial combinação de negócios entre a Boeing e a Embraer, objeto de divulgação por meio de fato relevante em 21 de 12 de 2017. A informação privilegiada caracteriza como informação relevante e sigilosa de emissor de valor mobiliário, que, caso divulgada, potencialmente influi na decisão do investidor de compra ou venda desse ativo ou na determinação de seu preço. Essa é a doutrina e a jurisprudência básica norte-americana e brasileira. Por outro lado, uma vez tornada pública, a informação perde seu caráter sigiloso, não se afeiçoando, a partir daí, ao conceito de informação privilegiada, para fins de responsabilização por insider trading, segundo também a doutrina italiana. Voltando ao caso concreto, o cerne da questão está em analisar se Sérgio Heraldo teria descumprido seu dever de guardar em sigilo em relação às informações acerca dos referidos negócios, repassando a Júlio Bozano. E, por outro lado, se Cadom, a mando desse último, teria operado de posse de informação não divulgada ao mercado. Adianto desde já que não vislumbro
elementos probatórios suficientes a corroborar a tese acusatória de que Sérgio Geraldo teria vazado informações privilegiadas para Júlio Bozano, tampouco a demonstrar que as operações realizadas pela CADOM a mando de Júlio Bozano, com ações da companhia, se deram mediante o uso de informação privilegiada. 2. Acesso privilegiado à informação privilegiada. Segundo a tese acusatória, Sérgio Geraldo e Júlio Bozano possuíam relação profissional há mais de 30 anos e mantinham contato frequente, e que, no entendimento da acusação, abre aspas, demonstra a relação de confiança, torna provável uma troca de informações acerca das negociações da Embraer em momento anterior à sua divulgação ao mercado. Fecha aspas. Nesse aspecto, observe que Sérgio Geraldo e Júlio Bozano, embora não contestem a existência de relacionamento profissional de longa data, refutam o argumento apresentado pela acusação de que teriam trocado informações acerca da operação de fusão da Embraer com a Boeing, antes de sua divulgação ao mercado. Com efeito, ainda que relações pessoais ou profissionais possam ser consideradas indícios que indicam a transmissão de informação privilegiada, a mera existência dessas relações isoladamente consideradas não são suficientes para se concluir pelo repasse de informação privilegiada, pois é essencial que existam evidências fortes e robustas que demonstrem que o acusado efetivamente teve acesso a uma informação concreta, real e não apenas um rumor. Isso porque não se pode presumir que alguém cujo cargo não possua acesso à informação privilegiada tenha tido acesso a ela. Assim, ao meu juízo, a acusação não logrou em comprovar que Júlio Bozano, por meio de suas relações com Sérgio Geraldo, teve efetivo acesso à informação privilegiada, pilar intransponível para a caracterização do illicit insider trading. O acusado só poderá ser punido caso seja demonstrado que ele teve acesso à informação privilegiada que se utilizou dessa para obter vantagem. A despeito disso, a acusação da CVM entendeu bem que bastaria para acusar a informação do relacionamento profissional antigo dos dois acusados, Sérgio Geraldo e Júlio Bozano. No meu entendimento, cabe sim à CVM o ônus de provar o acesso à informação privilegiada e a sua utilização com o objetivo de obter vantagem. Não obstante a CVM já ter sedimentado entendimento de que, abre aspas, caso os indícios da infração sejam robustos, múltiplos e convergentes, não se afigura necessário que se prove o caminho que a informação percorreu até aquele que a utilizou indevidamente. Fecha aspas. Tal assunção somente pode ser e tem sido adotada dentro dos limites por ela fixados, ou seja, na presença de um conjunto de elementos, histórico de negociações do acusado, timing das operações, justificativas insubsistentes ou contraditórias para os negócios, entre outros, que suporte a convicção de que, mesmo ausente a prova direta de como se deu o acesso à informação, somente a sua posse pode, por parte do acusado, justificaria as operações infirmadas. Essa comprovação, contudo, não foi feita pela acusação. O que consta dos autos é que os acusados, Sérgio Geraldo e Júlio Bozano, possuíam relação profissional antiga e mantinham contato frequente, o que, no entendimento da acusação, demonstraria relação de confiança, fato que tornaria provável a troca de informação sobre as negociações de ações da Embraer, anteriormente ao momento da divulgação do fato relevante. Dessa forma, entendo que, nesse ponto, o indício apresentado pela acusação, consubstanciado na relação profissional antiga dos dois acusados, não é o suficiente para levar o julgador à conclusão de que a probabilidade dos acusados terem cometido os atos que lhes são imputados é elevada o bastante e suficiente para provar que ocorreu o ilícito de uso de informação privilegiada antes da sua divulgação. Como mencionado acima, nos casos de insider secundário, não se aplica a presunção do acesso previsto na Instrução 35802, diferentemente do que ocorre nos casos de insider primário, cabendo à acusação, portanto, a comprovação da presença dos elementos do ilícito administrativo listados acima. Assim, para se avaliar se uma operação ocorreu mediante o uso de informação privilegiada, invariavelmente, torna-se necessário realizar uma análise conjuntural de todos os indícios e contra-indícios apresentados nos autos. Se ao final dessa análise os indícios se inclinarem a balança definitivamente para um lado ou para o outro, o julgador deve decidir em conformidade com essa interpretação conjuntural. Mas, se tal análise estiver tão equilibrada que o julgador seja incapaz de chegar a uma conclusão, então o acusado deve ser inocentado pelo princípio universal indubio pro réu, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Cito aqui o Nelson Ezeric, né? Nelson Ezeric consagrou, mediante a aplicação analógica do princípio contido no 156 do Código de Processo Penal, nos termos do qual a prova da alegação encobria quem a fizer,
compete à CVM demonstrar os fatos caracterizados do ilícito, assim como a responsabilidade do presumido infrator. A ausência de provas deve acarretar o arquivamento do processo ou a absolvição do indiciado, pois milita a seu favor uma presunção relativa de inocência, em dúvio pro réu. De qualquer forma, certo é que a efetiva condenação em processo administrativo sancionador do ilícito insider trading exige uma ampla, profunda e detalhada investigação que revele indícios fortes, robustos e convergentes que permitam formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação, não podendo o ilícito ser comprovado somente por mera presunção. Portanto, descartada a mera existência de relação profissional entre Sérgio Geraldo e Júlio Bozano como indício capaz de comprovar o repasse da informação do primeiro para o segundo, passa a analisar os outros indícios apontados pela acusação como caracterizador do acesso à informação privilegiada. Primeiramente, o timing das operações realizadas pela CADOM, em momento anterior à divulgação de um fato relevante, em que um dos seus conselheiros já tinha conhecimento, bem como a tipicidade desses negócios, frente ao histórico de poucos movimentos no mercado de valores imobiliários pela CADOM, sobretudo pelo fato de as compras terem sido realizadas após quase 3 anos sem realizar operações. Sua defesa, Júlio Bozano alega que as operações tidas como irregulares consistiam em continuação da estratégia de alocação em Embraer, que já vinha sendo implementada no Grupo Bozano desde o início de outubro de 2017, mediante a compra de ADRs da Embraer, entre os dias 3 e 19 de 10 de 2017, por meio das empresas IMI e NODC, o que, em seu entendimento, afasta qualquer suspeita de uso de informação privilegiada. Ao meu ver, esses fatos enfraquecem a tese da acusação de que CADOM, a mando de Júlio Bozano, teria negócios em 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 16 de 11 de 2017, motivada pelo conhecimento da potencial combinação de negócios entre a Boeing e a Embraer, supostamente transmitida por Sérgio Geraldo, ainda em sigilo, que tornam factível a explicação dada em sua defesa de que as referidas operações compunham estratégia de investimento em IMBR3, definida por Júlio Bozano no âmbito do Grupo Bozano, que já vinha sendo implementada antes da ciência pelo Sérgio Geraldo, em 25 de 10 de 2017, na informação privilegiada. Embora a acusação tenha refutado essa alegação, afirmando que a justificativa que levou Júlio Bozano a adquirir EMBR3 por meio da CADOM, a notícia sobre a associação entre Airbus e Bombardier tinha sido divulgada em 17 de 10 de 2017, ou seja, após as compras dos papéis pela IMI e NODC, iniciadas em 3 de 10 de 2017. No meu entender, o argumento se contrapõe aos argumentos da acusação de que a real motivação para as operações antecipais teria sido o conhecimento da informação ainda não divulgada. Cabe aqui examinar os argumentos ventilados pela defesa dos acusados em sede de memorial complementar sobre certos investimentos offshore realizados por IMI e NODC, que não foram incluídos no depoimento do senhor Júlio Bozano ou em sua resposta ao ofício, já que o período desses investimentos, outubro de 2017, não foram objeto de questionamento pela CVM em sede de acusação. Conforme consta no termo de acusação do presente processo administrativo sancionador, o procedimento foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado Intermediários para apurar a eventual responsabilidade CADOM, Júlio Bozano, Sérgio Geraldo, não vou repetir aqui a acusação. Nesse sentido, verifico que a defesa dos acusados não se manifestou sobre a questão de possível aquisição da informação por Sérgio Geraldo antes de 25 de 10 de 2017, já que essa questão não foi objeto da acusação. Assim, vejo que a interpretação da questão da transmissão de informação de Sérgio Geraldo para Júlio Bozano, feita pela acusação, foi baseada em indícios avaliados pela própria acusação. 1, o contato frequente entre Júlio Bozano e Sérgio Geraldo. E 2, que ambos tinham relação profissional há mais de 30 anos. Porém, não obstante o bom trabalho de investigação e formulação de acusação feita pela área técnica, não há nos autos provas ou indícios sobre quando exatamente essa informação teria sido transmitida. Entendo ainda que qualquer leitura e interpretação sobre a possível aquisição da informação por Sérgio Geraldo, antes de 25 de 10 de 2017, teria que ser pautada em 2 presunções. Primeira presunção de que essa transmissão de informação relevante ocorreu em período antes de 25 de 10 de 2017, sendo que a própria acusação não entendeu dessa forma. Vale dizer, na manifestação técnica após a defesa,
A acusação não entendeu assim. E 2, a presunção de transmissão de informação de Sérgio Geraldo para Júlio Bozano. São 2 presunções. Aqui ressalto que, como determinante o fato da acusação ter considerado a data de 25/10/2017 como o dia em que Sérgio Geraldo tomou conhecimento da informação relevante, pois a defesa apresentada pelos acusados foi baseada nessa acusação específica. Assim, entendo que não se pode alterar a acusação nesse detalhe em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vejo que esses princípios vedam a possibilidade de se alterar a acusação sem ouvir os acusados, mediante uma reclassificação jurídica dos fatos e alteração da acusação formal, com a reabertura de prazo para a defesa. Tudo isso com o objetivo de se evitar decisões surpresa. Se a mera reclassificação exige reabertura de prazo, uma alteração material dos fatos narrados pela acusação, como aqui viesse a considerar conhecimento da informação antes de 25/10, parece-me imprópria, pois decorreria de uma usurpação pelo órgão julgador de prerrogativa exclusiva do órgão acusador. Ainda que o movimento de compra inicial, realizado por intermédio de IMI e INODC, não tenha se dado em monte significativo quando comparado às operações realizadas pela CADOM, trata-se de forte contraindício na medida em que demonstra que a decisão inicial de Júlio Bozano de investir em MBR3 foi tomada quando ainda não existia informação privilegiada, uma vez que antecedeu a ciência por Sérgio Geraldo em 25/10/2017 das tratativas entre Boeing e Embraer. Esse quadro torna plausível que Júlio Bozano tenha, de fato, iniciado a sua estratégia de investimento em MBR3 no âmbito do Grupo Bozano no início de outubro de 2017, em volume reduzido, sendo intensificado posteriormente diante da notícia sobre a fusão entre Airbus e Bombardier. Nesse sentido, entendo que o investimento feito pela CADOM em MBR3 não se tratou de algo isolado, conforme abordado no termo de acusação. Pelo contrário, se coaduna com a estratégia de investimento que Júlio Bozano sustentou perseguir no âmbito do Grupo Bozano. Outro fator que pesa a favor dos acusados é o fato de a CADOM ter desfeito a sua posição em MBR3 2 semanas após a divulgação de fato relevante em 2017. Afinal, abre aspas, a conduta mais típica de quem negocia de posse informação relevante é o desfazimento da sua posição imediatamente após a divulgação da informação, de modo a alavancar seus ganhos com a variação do preço do papel. Fecha aspas. Jurisprudência aqui também da casa. Ademais, deve-se ressaltar que a BSM, ao analisar as gravações das transmissões de ordens, bem como as operações de objetos antecipadas, constatou que, abre aspas, não foi possível comprovar indícios de uso indevido de informações privilegiadas. Fecha aspas. Motivo pelo qual arquivou o processo BSM 003/2018. Por fim, não se pode ignorar o histórico e relevante atuação de Júlio Bozano no setor aeronáutico e as pertinentes explicações trazidas aos autos acerca da motivação econômica que embasou a decisão de compra, tal como o cenário aeronáutico nacional e internacional, com disputas comerciais entre grande players do mercado, em especial a fusão entre Airbus e Bombardier. E, posteriormente, a decisão de venda, com a repercussão negativa no governo federal, à época, acerca de eventual fusão entre Embraer e Boeing, que poderia impactar negativamente o valor das ações da companhia. Cabe destacar o apurado inquérito policial instaurado a partir da comunicação da CVM, no âmbito da qual se investigavam os mesmos fatos principais apurados, e por meio do qual a autoridade policial concluiu pelo arquivamento do processo, abre aspas, tendo em vista a ausência de justa causa para sua tramitação, bem como a ausência de possíveis linhas investigativas aptas a angariar maiores elementos de prova, fecha aspas. Consoante apurado no referido inquérito, a autoridade policial afirmou que, de fato, não há qualquer indício concreto de que Sérgio Geraldo Salles Pinto teria repassado a Júlio Rafael de Aragão Bozano informação privilegiada, salvo a existência de relação próxima entre eles. E 2, Júlio Rafael de Aragão Bozano realmente aparenta ser profundo conhecedor do mercado aeronáutico, de forma que soa coerente suas alegações quanto à existência de uma estratégia de compra das ações da Embraer, tendo em vista a disputa entre as empresas Boeing e Bombardier, bem como a união entre esta última com a Airbus, o que poderia acarretar na aproximação da Embraer com a Boeing. Nesse sentido, a defesa de Júlio apresentou manifestações feitas por analistas do setor e pela mídia especializada, já prevendo tal aproximação antes da compra das ações pela Cabom. Aqui colocou Cabom, né? Tal informação é corroborada pelo fato de que outras empresas do Grupo Bozano teriam realizado compra
de ações da Embraer antes da CADOM e antes da data em que SEAG teria tomado conhecimento da possível negociação. E 3, a tese apresentada pela defesa de júri de que a compra das ações teria sido influenciada pela aproximação entre Boeing e Embraer e que a venda estaria relacionada ao possível veto do governo brasileiro apresenta certa lógica, tendo em vista que a venda ocorreu apenas após manifestações do governo brasileiro de que realizaria possível veto à negociação. Fecha aspas. Em relação à alegação de Sérgio Oraldo, apresentada em sede de memoriais, de que seria impossível a transmissão de informações em encontro com Júlio Bozano, pois esteve ausente do país no período após o conhecimento da negociação entre Embraer e a Boeing, entendo não ser suficiente para impossibilitar a eventual transmissão da informação, até porque a sua ausência se deu 5 dias após a sua ciência da informação privilegiada. Apesar disso, como mencionei acima, os elementos apresentados pela acusação não foram suficientes para formar o meu convencimento acerca da efetiva transmissão da informação privilegiada. Por tais motivos, ainda que não deixe reconhecer que também haja indício a corroborar a tese acusatória, entendo que os contra-indícios apontados pelos acusados, sobretudo a comprovação da estratégia de investimento de MBR3, elaborada por Júlio Bozano no Grupo Bozano, que se iniciou antes de Sérgio Oraldo ter conhecimento da informação privilegiada, põe em dúvida o cometimento da infração. Pelo acima exposto, em seu conjunto, não vislumbro nos elementos probatórios postados aos autos uma base sólida, convergente e consistente a possibilitar a conclusão pela tese de que Júlio Bozano, por meio da CADOM, teria realizado negócios com MBR3 de posse de informação privilegiada sobre o fato relevante de 2017, não tendo sido comprovado a posse da referida informação por Júlio Bozano. Tampouco comprovou-se que Sérgio Oraldo teria violado seu dever de sigilo de informações acerca das tratativas entre Boeing e a companhia. No caso, diante dos relevantes contra-indícios apontados, entendo que o nível de dúvida quanto à efetiva transmissão da informação relevante por parte de Sérgio Oraldo e a suposta utilização de tal informação nos negócios realizados pela CADOM encontra-se em um grau que coloca em dúvida a procedência da acusação. Não havendo, a meu ver, elementos com base no conjunto probatório trazido aos autos para concluir que houve efetiva transmissão da informação relevante por parte de Sérgio Oraldo e a suposta utilização de tal informação nos negócios realizados pela CADOM, os indícios apresentados pela acusação, consubstanciados na relação profissional antiga dos dois acusados, pessoas físicas, no timing e na suposta tipicidade das operações, bem como na alegada contradição das justificativas apresentadas para os negócios, não foram capazes de culminar na responsabilização prática do ilícito, face aos contra-indícios apresentados pelos acusados. Fato é que a comprovação do acesso à informação privilegiada é fundamental para a imputação de insider trading secundário, mesmo que não se comprove de que forma ele se deu, já que não se aplica a produção relativa do acesso previsto na instrução CVM 35802. Assim, não comprovada a efetiva transmissão de informação relevante, seja de forma direta por meio de Sérgio Oraldo ou indiciária, restou afastada a presença de um dos elementos caracterizadores do ilícito administrativo listados no item 19 acima, qual seja o acesso à informação privilegiada. Nesse diapasão, ausente a comprovação de que Júlio Bozano teria tido acesso a informações ainda não divulgadas, não vejo como prosperar a acusação em face a Sérgio Oraldo de violação ao seu dever de sigilo, consoante o artigo 155, parágrafo 1º da Lei 6404/76, na forma como proposta pela acusação. Já me encaminhando aqui para a conclusão, senhor presidente. 3. Utilização da informação privilegiada com finalidade de oferir vantagem. Ainda que se admitisse, por hipótese, que Júlio Bozano tenha tido acesso à informação não divulgada ao mercado da Embraer, me parece impossível considerar que ele teria se valido dessa informação com a finalidade de oferir vantagem. Uma, porque considero críveis as justificativas apresentadas pelo acusado Júlio Bozano com relação à motivação econômica da compra e posterior venda das ações de emissões da Embraer. A motivação econômica da compra das ações está justificada com base na notícia do cenário aeronáutico nacional e internacional, em que existia, à época, uma relevante disputa comercial entre Boeing e Bombardier, e pelo anúncio feito pela Airbus sobre a compra de uma participação majoritária do programa de aeronaves C-Series da Bombardier. Há 2, porque a alegação de Júlio Bozano de que as operações tidas como irregulares consentiam em continuação da estratégia de alocação em Embraer, que já vinha sendo implementada no Grupo Bozano desde o início de outubro de 2017, mediante a compra de ADRs de Embraer entre os dias 3 e 19 de 10 de 2017, por meio das empresas IMI e NODC, enfraquecem sim a tese da acusação. E
tornam-se infatível a justificativa dada em sua defesa de que as referidas operações compunham estratégia de investimento de MBR3 definida por Júlio Bozano no âmbito do Grupo Bozano, que já vinha sendo implementada antes da ciência geral em 25/10/2017 da informação privilegiada. Nesse contexto, considero-se incrível o argumento de defesa de que o investimento feito pela CADOM em MBR3 não se tratou de algo isolado. Pelo contrário, se coaduna com a estratégia de investimento que Júlio Bozano sustentou perseguir no âmbito do Grupo Bozano. Já concluindo aqui, com relação à decisão de vender as mesmas ações, restou igualmente justificado por este acusado a motivação econômica da operação, que se deu em função de uma reação do presidente da República, o senhor MT, em 21/2/2017, que decidiu anunciar que descartaria a hipótese de venda do controle da Embraer. Ademais, um segundo fator na venda das ações que pesa a favor dos acusados é o fato de a CADOM ter desfeito a sua posição em MBR3 2 semanas após a divulgação do fato relevante de 2017. Pelo exposto, senhor presidente, entendo que, de fato, a acusação não logrou demonstrar, em termos probatórios, a utilização por Júlio Bozano de informação privilegiada com a finalidade de oferir vantagem. Pelos fundamentos e justificativas assim elencados, não vislumbram os elementos probatórios acostados aos autos uma base sólida, convergente e consistente a possibilitar a conclusão pela condenação dos acusados, pelo que, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do indúbio pro réu, se impõe a absolvição desses. Em conclusão do exposto, voto pela absolvição de Cia Bozano, sucessora por incorporação de CADOM Empreendimentos S.A., e de Júlio Rafael de Aragão Bozano, quanto à acusação de infração do artigo 155, parágrafo 4, 6404/76, concominado com o artigo 3, parágrafo B da Instrução CVM 358/2002, e Sérgio Geraldo Salles Pinto, quanto à acusação de infração ao artigo 155, parágrafo 1 da Lei 6404/76. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como vota a diretora Marina Pupola? Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhor relator. Como eu já havia antecipado, eu respeitosamente vou pedir vista dos autos do processo. Nesses termos, eu declaro suspensa a sessão, que será retomada por ocasião da devolução das vistas da diretora Marina. Ok? Obrigado à presença de todos.